Olá, muito boa noite. Chegando mais uma vez para juntos estarmos olhando para a palavra de Deus e temos uma noite de paz e descanso em meio a tantas e tantas pressões da vida. Encerramos o nosso dia olhando para a pessoa do Senhor, que sempre nos traz esperança, sempre está conosco e nos guia nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos alegres e felizes. Muito bem, eu sou o pastor Marco Antônio e é sempre muito bom estar transmitindo a palavra de Deus. Esse é o programa Dormindo com Deus e vai ao ar de segunda a sexta-feira, 23h15. Chegando aí mais uma vez para, junto com você, ouvirmos a palavra de esperança ao nosso coração. Ao fundo, estamos com o hino Quão Grande És Tu. Lembra desse hino? É lindo, não? Então, enquanto você vai conectando, nós vamos ouvindo aqui que a nossa alma canta ao Senhor, como Ele é grandioso. Não é verdade? Só Ele é capaz de fazer os impossíveis na nossa vida. E a nossa alma canta ao Senhor sobre a sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa história, enquanto vários vão chegando, vão conectando. Nós vamos para a nossa ilustração, para depois irmos para a nossa mensagem. E a nossa história de hoje, ela ocorreu em Varsóvia. Olha, o tema dela é Fé em Varsóvia. Não sei se você já ouviu essa ilustração, que foi na verdade um ocorrido em Varsóvia. Isso está relatado no livro Pregando os Grandes Temas da Bíblia. O autor é um pastor e professor norte-americano com o nome Travis Horn. E ele relata a seguinte história. Preste atenção nessa história, que ela é real. Uma jovem judia no gueto de Varsóvia conseguiu fugir pulando o muro e foi se esconder numa caverna. Desgraçadamente, ela não sobreviveu e o seu corpo foi encontrado assim que o exército dos aliados chegou à Polônia. Antes da sua morte, ela rabiscou 3 frases na parede. E a primeira dizia o seguinte: eu acredito ou eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. E nesses dias é uma realidade na nossa região. Tempo nublado, mas o sol está lá. Segunda frase que foi encontrada é: eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. Eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. Essa é a segunda frase. E a terceira frase que estava na parede, ali onde ela foi encontrada, é:
Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Sendo ela judia, fugindo da situação ali da Alemanha, que estava oprimindo os judeus, e ela é uma fugitiva, ao escrever essas frases, e a última é: eu creio em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio. Possivelmente só naquela caverna onde foi encontrada, ou naquele local onde foi encontrada, ela estava questionando ou falando com Deus a respeito da situação dos judeus, e ela então escreve: eu creio, mesmo quando ele está em silêncio. Você crê em Deus mesmo quando ele está em silêncio, não responde, não fala com você, ou não responde até do jeito que você gostaria? Você crê em Deus? E esse é o desafio nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Olha, nós estamos olhando para os milagres de Jesus. E os milagres de Jesus são divididos em pelo menos 5 temas, ou divisões, categorias, que muitas vezes é dividido por aqueles que estudam os milagres de Jesus. Primeiro, os milagres realizados na natureza. Depois, os milagres realizados como curas físicas. Depois, em terceiro, os milagres realizados com expulsão de demônios. Depois, os milagres realizados na multiplicação. E por último, o milagre realizado através da ressurreição dos mortos. Nós já estivemos olhando para alguns, tais como a água transformada em vinho, a árvore amaldiçoada, a moeda na boca do peixe, e nós estamos olhando agora para o milagre onde Jesus anda sobre o mar, vai até os discípulos, e Pedro então disse: se é realmente o Senhor, mande que eu vá até o Senhor. E o Senhor então dá ordem, e ele desce do barco e começa a andar também sobre as águas. Mas, olhando a situação ao seu redor, nós encontramos na palavra de Deus que diz que ele começou a afundar, e Jesus o resgata pela mão e coloca de novo no barco. Talvez a sua pergunta é: onde está na palavra de Deus, na Bíblia, esse texto narrado? Está em Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 até o verso de número 33. E eu quero ler com você nessa hora. E ele diz assim, Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso de número 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Esse é o texto o qual nós estamos debruçados e tirando lições para a nossa vida. Uma das coisas importantes é não ter pressa para estudar a palavra de Deus, porque a cada dia ela pode nos ensinar algo que a gente não percebeu no dia anterior, ou no mês anterior, ou nos anos anteriores. E hoje, olhando para ele, peça ao Espírito Santo, enquanto eu prego, que ele traga a você uma renovação espiritual e que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Muito bem, Jesus estava na Galileia, região ao norte de Israel, próximo de um grande lago conhecido como Mar da Galileia. E a multidão afluía por causa da multiplicação dos pães. Se você olhar, você vai descobrir em Mateus capítulo 14, verso de número 13, que houve a multiplicação dos pães. E a multidão afluía. João afirma que Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazer-lhe rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Quando olhamos para essa narrativa em João, ele diz que Jesus percebendo, e nós vimos ontem, que Jesus ele era focado, ele não ficou aí distraído com aquilo que os propósitos da terra o levariam para ser rei. Ele estava interessado e focado nos propósitos do céu. Ele queria e fez a vontade de Deus, que era ir à cruz. Esse é o contexto da passagem. E quais lições nós podemos tirar? Primeira, Jesus ordenou seus discípulos a entrarem no barco. A palavra compeliu, ou forçou, ou insistiu, ou melhor de todas, ordenou que os discípulos entrassem no barco. Isso sugere que os discípulos estavam relutantes em fazê-lo, porque ele deu a ordem, ele mandou. Talvez eles não queriam, vendo a multidão, e talvez o alvoroço deles também era para que Jesus se tornasse rei. O barco era o local que Jesus queria que eles estivessem. E um ponto importante que eu quero destacar, que não destaquei ontem, é que o barco simboliza o plano de Deus para a nossa vida. O Senhor deu ordem explícita e clara para eles, dizendo para que eles entrassem, compeliu-os a entrar no barco, dando a ordem para que eles fossem para o outro lado. O barco é tudo de bom que Jesus tem idealizado para nós, que tem idealizado para mim e para você. E muitas vezes o Senhor insiste conosco e nós não percebemos o plano e os propósitos que Deus tem a respeito daquilo. O Senhor deu a ordem para que eles passassem para o outro lado. Muito bem, a pergunta importante é: de que lado você está? Você está do lado do plano, do propósito que Deus tem para a sua vida, ou você está no lado contrário, completamente contrário? Eles receberam a ordem. A multidão ficou ali com Jesus, mas Jesus deu um jeito de ficar sozinho, a sós com Deus. Mas o ponto importante é que eles foram e fizeram
aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem. O barco simboliza o plano de Deus para a nossa vida. Você está no barco, o qual Deus ordenou que você entrasse no plano, no propósito. Ele tem algo do outro lado. Cabe-nos estar no centro da vontade de Deus. Você acredita que Deus tem o melhor para a tua vida? E que o plano de Deus é um plano maravilhoso? E o melhor lugar que eu e você podemos estar é no centro da vontade de Deus. Segundo a lição que nós aprendemos aqui é que Jesus deu a ordem, mas ele não ficou com a multidão. A multidão queria fazê-lo rei. Não, ele dispensa a multidão para ficar sozinho com Deus. Vemos aqui que ele tem uma prioridade na sua vida. E a prioridade era estar com o Senhor. E ele, em vez de ficar recebendo talvez os afagos no seu ego a respeito da multiplicação, não, ele dispensa a multidão e vai para o monte e fica ali orando. Possivelmente Jesus começou a orar à tardinha, bem no final da tarde. E ele só vai com os discípulos às 3 horas da manhã, na quarta vigília. Veja que ele passa um tempo a só com o Senhor. Ele está ali falando com o Senhor. Você tem se relacionado com o Senhor? Eu gosto da expressão quando Jesus chama os seus discípulos, que o texto ali diz assim, e chamou para estar com Ele. Você tem estado com o Senhor? Jesus passou um tempo bastante grande a sós com o Senhor. Dispensou os seus discípulos, deu ordem, e eles entraram na vontade do Senhor, dispensou a multidão e ficou sozinho, falando com o Senhor. Às vezes, nós não gostamos de ficar só. Se você é igual eu, de vez em quando, você liga o aparelho televisor ou o rádio e faz alguma coisa ouvindo. Ou quando chega só na sua casa, nem que você está fazendo comida, você liga um aparelho para que você possa ouvir. Parece que o sentimento de solidão vai embora. Eu não sei, pode ser que eu vou dizer uma grande besteira, mas ouvi certa feita que até o cachorro, quando você sai de casa, é importante deixar um rádio e uma TV ligada. De vez em quando a Hanako fica assistindo TV aqui, para não se sentir só ao ouvir o barulho. Mas Jesus, ele faz a opção para a solidão, para estar junto com Deus. Você tem estado com o Senhor? Terceira lição especial é como a vida dos seguidores de Jesus. Olha só, vimos que a vida de Jesus era de oração e que a sua prioridade era passar tempo com Deus. Mas lá no barco, a vida dos seguidores de Jesus, que obedeceram a ordem do Mestre, estão enfrentando um vento contrário. O lago tinha aproximadamente entre 8 a 9 quilômetros de comprimento. Não sabemos detalhes da viagem, mas possivelmente eles estavam há 8 horas navegando
ou remando para chegar do outro lado e ainda não tinham chegado nem sequer ao meio do lago. Portanto, isso mostra que eu e você vamos ter aflições. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De um lado, Jesus dando prioridade, do outro, os discípulos, que estavam fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus nunca é fácil. Lemos da palavra que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas não diz que é fácil. Não pense você que é fácil. E eles estavam lutando. O vento contrário, remando há um bom tempo, e não chegaram ao destino final. Aqui dá uma ilustração muito importante que eu e você não chegamos ao destino final. Estamos caminhando, indo para Canaã celestial. Estamos a caminho, lugar maravilhoso, glorioso que Deus tem para mim e para você. Mas até chegarmos lá, teremos alguns ventos contrários. Teremos esforços a serem realizados. E Jesus está vendo o drama daqueles discípulos. E ele não só está vendo, como Jesus então define e decide ir até eles. Eu quero lembrar você que Deus, Ele conhece os dramas da nossa vida, as lutas que enfrentamos, as remadas que damos e o vento que sopra ao contrário. E muitas vezes nós achamos que o Senhor está em silêncio, como nós ouvimos na ilustração, ou que Ele se esqueceu de nós, quando na verdade Ele vem em nossa direção. É nessas horas de muito esforço físico, mental, espiritual, emocional, é que o Senhor vem em nossa direção para nos socorrer. Foi assim que o Senhor fez com os seus discípulos. Ele foi até eles. Ele não se limitou com as águas, nem com o horário, que era 3 horas da manhã, mas ele vai até os seus discípulos. E ele aparece ali andando sobre as águas. E eu quero parar um pouquinho aqui porque quero lembrar a você que Deus não tem limitação. E se Deus for limitado, Ele não é Deus. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, Ele é onipotente. Nós temos um Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo Ele é onipresente. Nós temos um Deus que Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. E as águas não limitaram Ele chegar até os seus discípulos que estavam no meio do lago. A 4 quilômetros, 5 quilômetros do mar da Galileia, no meio. Ele não tinha barco, mas isso não limitou de chegar até eles. Ele não foi nadando, ele foi andando. O máximo que a gente consegue é esquiar em pé, mas precisa ter uma prancha. Jesus vai andando, vai lá diretamente naquele momento de maior escuridão. 3 horas da manhã é o momento de maior escuridão. No meio da noite, em que remavam e não saía do lugar. Talvez você se encontre assim, remando muito,
mas parece que a vida está estagnada, paralisada. Parece que as coisas não se encaixam, não andam. Mas Jesus vem até você nessa noite. Através dessa palavra que você está ouvindo, Jesus está penetrando no teu coração. Ele sabe o que você enfrenta. Ele sabe o que você passa. E Ele vai até você para lhe salvar. Assim como aqueles discípulos que estavam ali remando, mas não saíam do lugar. Jesus apareceu, só que o grande problema é que Jesus aparece e nós então achamos que é um fantasma. Há pessoas que sempre dizem assim para mim: pastor, você não acredita o que aconteceu. E eu digo geralmente: eu acredito, pode ter certeza que eu acredito. Claro que eu acredito. Jesus anda sobre as águas e vem no meio da noite e eles ficam com medo, achando que é um fantasma. Há dois pontos, não sei quantos têm esse conhecimento na palavra de Deus, mas deserto e mar eram dois locais que eles temiam muito sobre a influência maligna. E quando eles falam que é um fantasma, e veja que os dois milagres de Jesus estão nos dois pontos. O que vem antes desse, que é a multiplicação dos pães no deserto, e agora no mar, eram dois lugares que eles temiam a influência demoníaca. E aqui Jesus está se apresentando, andando por sobre as águas. E a palavra que Jesus diz é: não tenha medo. Ontem vimos um pouquinho sobre medo. Todos nós temos alguns medos. E eu vou só repetir, não sendo aqui repetitivo, mas eu sempre digo que a repetição também é uma didática. Quando a gente repete várias vezes, nós não esquecemos. Lembra da tabuada? Quantas vezes você fez 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 e assim sucessivamente. Então, nós temos medo do amanhã. O que nos reserva? Temos medo da morte, que é uma grande agitação por causa do Covid. As pessoas estão com medo da morte. Medo também de ser um fracassado e então corremos de um lado para outro para conquistar, ter uma posição dentro do seu trabalho, uma posição dentro da sociedade, ter a sua casa, ter aí o seu ambiente, para não ser um fracassado. São os nossos medos, medo de dívidas. E o Senhor lança fora todo o medo. Jesus disse: não temas, tenham coragem. Tenham coragem. Medo é incompatível com a fé. Ou você tem medo, ou você tem fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. Na vida espiritual não há espaço para as coisas andarem juntos. Medo e fé, elas não andam juntos. Nós precisamos ter fé na pessoa do nosso Deus. E Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Ele disse: olha, não tenha medo. Sou eu. E então, o medo parece que é o inimigo do milagre. Porque uma das coisas que Pedro poderia dizer para qualquer um dos discípulos é: eu quase afundei no mar, mas que eu andei. Que eu andei sobre as águas, eu andei. Nós vemos aqui que Jesus fez Pedro andar sobre as águas. O medo paralisou, gritaram que era um fantasma, mas aquele que não teve medo, Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Veja só que ousadia. Ser ousado é estar disposto a correr riscos.
Você está disposto a correr risco? Tem pessoas que têm medo de correr riscos, por isso que fica paralisado. Morre de medo de correr alguns riscos. Pedro foi ousado, correu risco, estava disposto a correr risco. Manda-me ter contigo. E Jesus disse, então vem, e ele desce do barco. Se Pedro ficasse racionalizando, pensando, ele não teria sequer conseguido descer. Mas o texto nos revela que ele foi ousado. E a sua ousadia o fez também andar sobre as águas. Não somente o Senhor Jesus. O Senhor veio andando, mas ninguém pode negar que Pedro também andou. Que em nome do Senhor Jesus possamos pegar esta lição especial. As águas são os nossos sonhos que muitas vezes queremos ver eles serem realizados. O Senhor te convida, não tenha medo, desce do barco, seja ousado. Em nome do Senhor Jesus, erga a tua cabeça, eu estou com você. Não fique aí amedrontado, sem sequer dar um passo. É impressionante como os milagres do Senhor estão sempre envolvidos com alguns passos que o ser humano precisa dar. Quando vimos essa semana a moeda na boca do peixe, o fato é que o Senhor providenciou no meio da água um peixe que tinha moeda. Mas Pedro precisava ir pescar. E só precisava pescar um peixe. Mas se ele não fosse à água, não colocasse a vara, não trouxesse o peixe, não teria pago o imposto dele e da pessoa do Senhor Jesus. Olha, as águas significam os teus sonhos. Ainda estamos no início do ano, segundo mês. Você tem sonhos? E em nome do Senhor Jesus, Ele te convida a pisar nas águas, a abandonar completamente o seu medo e viver a aventura da fé como Pedro, em nome do Senhor. Como Pedro conseguiu isso? Ele conseguiu obedecendo a palavra de ordem do Senhor. O Senhor disse, então vem. Então vem. Ele teve que acreditar que Jesus, aquele seu amigo, veio andando sobre as águas e que ele também iria andar sobre as águas. Ele teve que acreditar. E nessa noite, o convite é que você acredite em nome do Senhor, nesse Deus poderoso, que te salvou do império das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz e tem uma vida extraordinária a você. E esta vida com o Senhor nos leva a exercitar a nossa fé, porque temos um Deus todo poderoso. E enquanto Pedro manteve o olhar em Jesus, ele continuou a andar sobre as águas. O sobrenatural estava sobre a sua vida. Quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, o sobrenatural faz parte da nossa vida. A partir do momento que nós tiramos os olhos do Senhor, e você começa a colocar no Covid, na política, nisso, naquilo e naquilo, você começa a afundar. Aliás, não é só você. Você, eu,
qualquer um que tira os olhos do Senhor Jesus começa a afundar. Eu fico muito preocupado com esses dias, com tanta notícia ruim, muito preocupado porque o jovem, o adolescente, que não tem essa experiência com Deus, ao ouvir tantas notícias ruins, daqui a pouco diz assim: não vale a pena viver, é melhor eu tirar a minha vida. Por isso, precisamos estar com os olhos fixos no Senhor, porque o que nos chega sempre são notícias que vão de mal a pior. Mas eu quero lembrar a você deixar os teus olhos fixos no Senhor. Ponto importante eu quero destacar: Jesus levantou a Pedro quando ele começou a afundar e colocou no barco e acalmou a tempestade. Acalmou o vento contrário. O Senhor nos toma pela mão e nos coloca em lugar seguro. Por isso, os discípulos disseram: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Por que os discípulos disseram isso? Verso de número 33, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus havia acabado de multiplicar os pães no deserto, o local onde eles criam ser um local onde havia a atuação do maligno. E eles acabaram de ver Jesus andando sobre as águas e fazendo que um ser humano normal, como eles, também andasse sobre as águas. E agora eles estão dizendo: olha, verdadeiramente tu és filho de Deus. Tu tens poder sobre as forças do mal. Tem poder sobre as forças do mal do deserto, tem poder sobre as forças do mal no mar. O Senhor verdadeiramente é Filho de Deus. O Senhor tem todo o poder sobre a nossa vida. E eu quero que você durma hoje, crendo nesse Deus que tem todo o poder. E em nome de Jesus, descanse nas mãos do poderoso Senhor, Deus eterno, supremo, que cuida de cada um de nós de uma maneira muito carinhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, o tempo passou tão rapidinho. Olha, eu já extrapolei aqui o meu horário. Mas quero lembrar a você que a mensagem daqui a pouco estará no YouTube e no Instagram. Você pode acessar, pode compartilhar. Seja um evangelista. Como posso ser evangelista na pandemia? É só você pegar a mensagem, você acessar uma vez no YouTube ou no Instagram. Aí você vai lá no botãozinho do seu celular, compartilhar e mande para alguém que está precisando, necessitando ouvir esta palavra, porque eu tenho a certeza que Deus pode nos direcionar. Ou até mesmo faça uma oração dizendo assim: Senhor, para quem eu poderia enviar a mensagem do Senhor? E Deus vai colocar no teu coração. E eu tenho a certeza que essa obra missionária que você pode fazer não é tão difícil, é? Não é. Você é capaz. E pode enviar para alguém, e este alguém ser abençoado tremendamente, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Olha, eu tenho vários pedidos de oração. Bastante. Esses dias a igreja, quando eu falo igreja Nazareno Ebenezer, tá? Eu não estou falando como igreja no geral, mas a igreja tem passado momentos difíceis, com lutas, os familiares aí, a família Nunes, que perdeu o Márcio, para que o Senhor conforte, console
a dona Josefina, que precisa das nossas orações, o pastor Edivaldo, a Sônia, a Vivian, tudo família da dona Josefina que pegaram o Covid. Sueli, o Benécio, são familiares da irmã Josefina. Também o Paulo Vitor, que está com Covid, que é primo aqui da irmã Giovana, do Antônio Marcos. O Aloísio de Paulo, olha gente, por favor, lembre-se do Aloísio. Ele está lá em Manaus, ele é pai da minha vizinha aqui, ele não está bem. Ele e a esposa pegaram o Covid, a esposa está bem, mas o seu Aloísio precisa muito das nossas orações. Eu conto com a sua oração, lembrando o seu Aloísio, clamando por ele em nome do Senhor Jesus, para que Deus tenha misericórdia. A dona Maria Zaboto, mãe do Marcos, que possa se recuperar do infarto, em nome do Senhor Jesus. Também colocamos a vida da dona Antonieta, mãezinha do irmão Valdir, que precisa das nossas orações, porque ela está lutando aí, ela tem a idade avançada e ela está lutando com a pneumonia. Vamos estar orando para ela em nome do Senhor Jesus. Então eu conto com a sua oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, chegamos na Tua presença nesta hora, em nome de Jesus, clamando para que o Senhor, que tem todo o poder, como nós vimos, o Senhor que realizou o milagre no deserto e o Senhor que realizou o milagre no mar, tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Vem sobre esses que eu citei, ó Deus, a família Nunes, dona Josefina, sua família, o Paulo Vitor, o Aloísio, ó Deus, a Maria Zaboto, também a dona Antonieta, que o Senhor possa estar sobre eles em nome de Jesus. Também oro agora, Pai, sobre cada um que está ouvindo esse programa, que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor possa estar com cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero deixar aqui de fundo, olha, o hino do mês que a gente está louvando a Deus. Aqui é um grupo de 3 mulheres, elas cantando os hinos. E esse aqui, firme nas promessas. Que você possa estar firme nas promessas do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que você possa dormir em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Durma em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Não dorme mesmo. Nós vimos hoje no texto que na 4ª vigília da noite ele vem com os seus discípulos. Encerramos aqui com a música Firme nas Promessas. Para você, ó. Firme nas promessas de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã às 23h15 em nome de Jesus. Hino do mês, hein? Firme nas promessas.